Quando eu sento nessa cadeira, eu não sento à toa. Pode esperar que vem coisa boa. Em lugares onde o medo é a única lei e o silêncio é imposto pelo dogma, a chegada de uma voz diferente não é vista como ajuda, é vista como uma ameaça. Ele não trouxe armas, não trouxe ouro, ele trouxe o que eles mais temiam: o consolo para os aflitos, o conhecimento para os cativos e um nome que quebra correntes. Ele trouxe o Cristo que a seita tentou apagar. Pelo crime de amar os desolados, ele pagou o preço mais alto. A intolerância tentou calar o mensageiro, mas esqueceu que o sangue dos mártires é a semente que faz a verdade florescer. A luz que eles tentaram apagar agora ilumina o mundo. Graham Stuart Staines nasceu em 18 de janeiro de 1941 no subúrbio de Palm Woods, na Sunshine Coast, no estado australiano de Queensland. Ele visitou a Índia pela primeira vez em 1965, juntando-se à Sociedade Missionária Evangélica de Mayurbá, e trabalhou nas remotas áreas tribais de Orissa, um estado com uma longa história de trabalho missionário cristão ativo. Ele assumiu a gestão na missão em Baripada em 1983, depois de ajudar a estabelecer o lar de leprosos em Mayurbá como uma sociedade registrada em 1982. No mesmo ano, em junho, Staines conheceu Gladys enquanto trabalhavam juntos, cuidando de pacientes com hanseníase em uma missão. Pouco tempo depois, decidiram se casar em 1983. Trabalharam juntos até sua fatídica morte. Tiveram 3 filhos, uma filha Esther e 2 filhos, Philip e Timothy. Durante seu trabalho, Staines conseguiu auxiliar na tradução de parte da Bíblia para o idioma do povo Ho da Índia, o que incluiu a verificação do trabalho com o manuscrito completo do Novo Testamento, embora se acredite que seu foco principal tenha sido seu ministério aos leprosos. Foi relatado que ele falava o idioma odia fluentemente e era popular entre os pacientes que conseguiu curar. Além disso, também foi relatado que ele ensinava as pessoas a fazer esteiras e cestos com cordas, o popular capim-sabai e folhas de árvores. Em 22 de janeiro de 1999, Staines participou de um acampamento na selva em Manoharpur, um encontro anual de cristãos da região que se reuniam para uma conferência e para discutir suas crenças em um ambiente social. O acampamento ficava na divisa entre as aldeias tribais de Mayumbá e Keonjar. Ele viajava para Kendujar com seus filhos, que estavam em férias escolares em Oti, uma cidade serrana em Tamil Nadu. Em meio ao imensurável trabalho de acolhimento e desenvolvimento prestados à comunidade, Graham despertou a atenção e olhares preconceituosos de uma seita da região. Em determinado momento, decidiram fazer uma pausa na viagem para o acampamento na selva e optaram por passar a noite em Manoharpur, dormindo no veículo devido ao frio intenso. Sua esposa e sua filha não os acompanharam na viagem, tendo decidido ficar na cidade e no município de Baripada. Uma multidão de cerca de 50 pessoas inflamadas por um líder manipulador, armadas com machados e outras ferramentas, atacou o veículo, enquanto dormiam profundamente. Staines e seus filhos acordaram e aparentemente tentaram escapar, mas foram impedidos pela multidão enfurecida de vigilantes. O desespero tomou conta dos ocupantes, que, encurralados e indefesos, não tiveram a mínima chance de defesa, pois em sequência atearam fogo à perua, prendendo-os dentro e queimando-os até a morte. Acredita-se também que o atual deputado do partido BJP tenha participado deste assassinato, pois era o chefe da unidade estadual em Orissa durante este assassinato planejado. Os assassinatos foram amplamente condenados por líderes religiosos e civis da época, bem como por políticos e jornalistas.
A organização Human Rights Watch, sediada nos Estados Unidos, acusou o governo indiano de não ter impedido a violência contra os cristãos e de explorar as tensões sectárias existentes na época para obter ganhos políticos. E então o primeiro-ministro da Índia, Atal Bihar Vajpayee, condenou o ataque horrível e pediu uma ação rápida para capturar os assassinos. Relatórios publicados afirmaram que os líderes da igreja alegaram que os ataques foram realizados a mando de organizações indutivas que buscavam vingança pelo que consideravam conversões forçadas dos pobres tribais ao cristianismo. Dara Singh, que foi condenado pelos assassinatos, foi tratado como um herói pelos apoiadores do Hindutva e do Bajrang Dal, e, segundo relatos, protegido por alguns moradores. Em uma entrevista ao Hindustan Times, um dos assassinos acusados, Mahendra Rembrandt, afirmou que os assassinos foram provocados pela corrupção da cultura tribal, pelos missionários que, segundo eles, alimentavam os moradores com carne bovina e davam sutiãs e absorventes higiênicos às mulheres. Em sua declaração juramentada perante a comissão sobre a morte de seu marido e de seus 2 filhos, Gladys Staines afirmou: "O Senhor Deus está sempre comigo para me guiar e me ajudar a realizar a obra de Graham, mas às vezes me pergunto, por que Graham foi assassinado e o que levou seus assassinos a agirem de maneira tão brutal na noite de 22 para 23 de janeiro de 1999? Está longe de mim punir os responsáveis pela morte do meu marido Graham e dos meus 2 filhos, mas é meu desejo e esperança que eles se arrependam e se transformem." Um tribunal de primeira instância em Bhubaneswar, capital de Orissa, condenou o líder da turba, Dara Singh, à morte por enforcamento pelo assassinato de Staines e seus 2 filhos. Em 2005, o Tribunal Superior de Orissa converteu a pena para prisão perpétua. Gladys Staines continuou o legado de seu marido e, em uma de suas declarações, ela disse o seguinte: "No que diz respeito a mim e a Esther, nós os perdoamos e não temos muito interesse no julgamento." Essas palavras corajosas de Gladys inspiram muitos ao perdão e à paz em tempos difíceis. Gladys recorda-se do marido dizendo que continuaria na Índia enquanto Deus quisesse. "Eu não estava aqui por ser esposa de Graham, mas porque Deus também me chamou para cá." A bravura, a compaixão e a coragem de Gladys demonstrou desde o trágico incidente não só encorajam muitos, como também trouxeram esperança aos pacientes da clínica de Hanseníase que ela dirige. Sua determinação em dar continuidade à obra de Deus na Índia abençoou inúmeras pessoas de outra forma, teriam sido deixadas para morrer. Padma, uma mulher do lar de leprosos, em Odissa, disse que Graham Staines era como um pai para ela e agora Gladys, a quem ela chama de Didi. É como uma mãe para todos no lar. Padma foi gravemente ferida e abandonada por sua família aos 10 anos de idade. Ela foi levada para o lar por Graham Staines, que ajudou a se recuperar. À medida que Gladys dá continuidade à visão de seu marido, muitas pessoas no lar se iluminam ao vê-la e sentem uma sensação de esperança. Gladys sente falta da liderança do marido e se vê um papel que considera inadequado para ela. Com a orientação de Deus e a ajuda do comitê, ela conseguiu transformar o lar em um hospital de referência, o Hospital Memorial Graham Staines. "Sinto falta da companhia dele e da ausência dele na vida de Esther", diz Gladys com uma tristeza repentina nos olhos. Em uma montanha-russa de emoções, de um sorriso terno, ao se lembrar do amor espontâneo de Timothy pelos pais, há uma súbita perda do sorriso. Gladys recorda seus filhos pequenos que foram brutalmente tirados dela. E finaliza: "O Senhor tem sido minha rocha e minha fortaleza, desde antes da morte de Graham. Nunca duvidei de que Ele está conosco e que está no controle. Mesmo quando me sinto triste, sei que não estou sozinha", diz ela com um sorriso esperançoso. Enquanto continua a falar sobre seu trabalho e seus pacientes, seu rosto começa a se iluminar ao se lembrar de como todos a encorajaram e apoiaram.
Gladys ecoou as palavras de Josué 24:15. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ao falar sobre o futuro dela e de Esther. Deus abençoe todos vocês, fiquem em paz e me sigam para mais.